Inclutalks, inclusão em pauta. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Inclutalks, o podcast onde a gente coloca inclusão em pauta e a educação fala muito mais alto. Hoje, para começar essa missão, eu tô com uma das melhores pessoas que a gente poderia escolher para estar aqui, que é uma das pessoas mais comprometidas com a inclusão aqui na Baixada Fluminense. Pessoal, vou precisar até de uma colinha para poder fazer a introdução do convidado. Ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil, neurocientista no Laboratório de Práticas Educacionais Inovadoras e participante do grupo de pesquisa da UF, o NEPA. Ela é fundadora da Ensino Incluir e criadora do método pedagógico que a gente utiliza na nossa unidade, o método Incluir, e é pioneira da Baixada Fluminense no atendimento educacional personalizado com base em neurociência. Ufa. E ainda não é tudo, hein? Stephanie Sobral de Oliveira, seja muito bem-vinda, Stephanie. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz e realizada em estar aqui em mais um passo da Ensino Incluir, né? É isso Levando aí. conhecimento, informação e, acima de tudo, a conscientização por um futuro mais inclusivo. Essa é a nossa missão aqui. É isso aí, é Obrigada. a nossa missão. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o papel das famílias, sobre o acolhimento, né, após o diagnóstico do TEA, que é um assunto muito a ser discutido, sobre a formação atual dos professores e o futuro, né, o que nos espera na educação. Bom, para começar, Stephanie, eu queria falar um pouquinho sobre a sua história, para o pessoal te conhecer melhor. Então, muita gente entra na educação por vocação, mas você literalmente começou sua trajetória muito nova, né? Muito jovem. Com quantos anos assim isso É aconteceu? Porque eu muito não. cedo. É? Eu já brincava de escolinha, né? Aquela idade de 5, 6 anos, eu já brincava de 5, 6 anos? escolinha. Nossa. Eu colocava as bonecas enfileiradas. Eu recordo, assim, num dia das crianças, eu Uhum. pedi de presente um quadro negro, né? O meu sonho, e eu queria igual da escola, não queria aqueles pequenininhos, né, que vendiam em papelaria. Eu queria aquele grandão, e na época, né, meus pais mandaram fazer, e ali eu me realizava. Eu sempre vi, Leonardo, nos professores um exemplo a ser seguido, um legado, né, de acolhimento, de passar informação, e aquilo me encantava. Meus olhos brilhavam assim. Eu tenho assim meus professores da base e até agora, né, do pessoal de pesquisa, os meus orientadores, como mentores de vida, sabe? São pessoas que marcaram a minha vida profundamente e que hoje eu busquei dessa semente, né, trazer para os meus alunos, para os meus pacientes, o melhor que eu possa oferecê-los, né? Então, essa base veio mesmo da infância. Caramba, que legal. Na adolescência, assim, você já estava procurando alguma coisa? Já estava procurando especialização? Sim, sim. E até tem um episódio, né, engraçado, Aham. porque eu tinha o sonho de ser professora. E aí, um belo dia, eu fiz um cartaz e coloquei no portão de casa, sem meus pais saberem, e fui para a escola. E aí, a minha mãe começaram a bater no portão de casa. Ah, é a senhora que dá aula? Minha mãe não estou sabendo de nada. E eu que tinha colocado explicadora no portão, Meu isso eu Deus, já devia ter uns 12 anos, que né? Eu já legal. me achava capaz de dar aula, Uhum. enfim. E aí, quando eu entrei no curso de magistério, eu já estava com 14 para 15 anos. E aí tinha uma escola muito próxima à minha casa, e eu fui lá, bati na escola, falei, poxa, eu comecei a formação de professores, eu quero muito ser ajudante. E aí a dona da escola conhecia minha família, me conhecia também, ah, você pode vir. E aí eu comecei a se auxiliar uma classe de educação infantil aos 14 anos de idade. Ali já foi seu chão de escola. Foi, exatamente. O chão de escola começou aos 14 anos, né? Caramba, que legal. Atuando diretamente com alunos, né? Dando aula mesmo. Então, você cresceu numa região que não tinha, assim, tanto acesso a- o que a gente vê hoje, como, por exemplo, instituições De ensino. de ensino especializadas em neurociência e tudo Uhum, mais, né? sim. Você começou a buscar essa sua formação de forma quase que sozinha, assim, né? Exatamente, sozinha. Fui, e não tinha esse acesso à internet como a gente tem hoje, né? Verdade, Não ainda tem tinha. isso, né? Eu buscava mesmo com professores, olha, eu queria estudar um pouco mais sobre isso, eu sou assim até hoje, né? Eu Uhum, não entendo muito bem um assunto, eu não consigo encontrar, eu vou perguntando, eu vou tentando achar essas respostas. E foi uhum. o que eu fiz. Quando eu entrei no curso de magistério mesmo, eu fiz um concurso na época, até para a FAB, para ser professora, né, civil. E Hum. aí, como que eu vou fazer isso? Aí fui nos professores, né, do último ano do ensino médio, e aí eles me orientaram, me inscreveram no concurso. Então, sempre foi assim. E realmente, nós não tínhamos tanto acesso
práticas e locais de educação como a gente tem hoje, né? A gente sabe que Só para o ensino à contextualizar, assim, distância... isso tem o quê? Uns 20 Sim, anos? uns Um 20 pouquinho anos, um mais. pouquinho mais, Um pouquinho Não mais. tinha esse acesso ao ensino à distância. Aham. Então, eu terminei a formação de professores e eu digo que ali foi a minha base, sabe, Leonardo? Infelizmente, hoje, as pessoas não têm mais dar esse valor, né, ao ensino médio, a uma formação técnica. E eu digo que a minha formação, a minha forma de trabalhar, ela veio do meu ensino médio, que foi um curso de formação de professores no Instituto Rangel Pestana, Instituto de Educação Rangel Pestana, a Olha qual que eu legal. queria Rangel agradecer, e fazendo aproveitar essa história, né? oportunidade, né? Eu tenho contato até hoje com os profissionais lá, participo da semana de educação deles, né? Levando hoje conhecimento. E ali foi realmente onde eu me encontrei e ganhei conhecimento de prática pedagógica. Não foi na faculdade, não, foi lá. Foi A já. faculdade veio agregar, né? Veio agregar conhecimento, onde até hoje eu também tenho uma grande mentora, queria também mandar um grande beijo para ela, que é a professora Luciana Mendonça. Ela até hoje me orienta em artigo, então queria deixar aqui meu beijo para ela. E foi ali que começou, Leonardo. Aí quando veio o desejo por fazer neurociência, foi onde realmente eu não tive acesso. Isso daí é uma pergunta que eu quero fazer. Porque assim, você começou muito nova. Quando Sim. foi que você percebeu que assim, olha, educação aqui não é para todo mundo. Não tem alguma Uhum. coisa de errado aqui, não tá sendo igual para todos. Quando foi o momento assim que você percebeu que você precisava talvez contribuir ou se especializar, ou você viu uma deficiência ali Sim. no ensino e você precisava contribuir para isso? Quando foi o momento assim? Já foi já naquela época, há Um muito pouquinho tempo atrás? depois, né? Aham, Porque quando a gente sai dessa formação técnica, a gente não tem vivência. Então, a gente não aham, sabe o que nos espera na prática, um grupo coletivo, com crianças e adolescentes, com cada um na sua singularidade. A gente não tem essa noção. uhum. Não temos esse preparo. A gente tem aquela receitinha do bolo, né? Faça um bom plano de aula e seremos felizes. E não é bem assim. Então, quando eu percebi que eu fazia uma aula super dinâmica, que eu preparava, mas eu não alcançava todos. E aí eu trazia para perto esses alunos com maior. Hoje a gente sabe que é um comprometimento, mas naquela época eu não sabia que era um comprometimento. Eu achava que faltava alguma coisa para aquela criança alcançar aquele objetivo, seja ele da idade que for. Então eu percebi que eu precisava mudar e não a criança. E aí não se espante, mas eu escutei de uma colega de trabalho, né? Eu fui tirar uma dúvida com ela por ser mais experiente. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo, a criança não me olha, tá complicado. Você poderia me ajudar? Ela, esses assim você deixa no cantinho, ele não dão trabalho. E aquilo Caramba. ali me fez ativar a tecla, não aceito isso. E aí eu comecei desde então a buscar informações de como ajudar alunos com dificuldades. Então, comecei a fazer cursinhos, eu ia para a UERJ, fiz uma semana, né, voltada para educação na UERJ, isso no ano de 2008, 2009. Aí fiz um curso de mediação escolar, aqui na cidade mesmo, né? Tinha um curso que acontecia aqui a cada semestre, gratuito, inclusive. E aí eu fiz, e nesse curso de mediação escolar eu conheci grandes nomes, que eu espero que estejam aqui no nosso podcast em breve. E ali eu comecei a buscar e entender que para eu alcançar esses alunos eu tinha que estudar como esse cérebro funciona. Então foi onde eu falei, preciso fazer neurociência e não tínhamos acesso a isso, né, de forma fácil. Não, era um curso muito restrito, tanto a área médica, a área da psicologia também. E aí foi quando começou a falar sobre, né, desvendar os mistérios do cérebro, digamos assim, na década de 2020 para cá, foi o grande boom. Uhum. Então ali eu comecei a buscar, e o curso mesmo que eu queria fazer não tinha no Rio de Janeiro. E aí eu consegui, né, o contato e ver que aqui também tínhamos possibilidades, e foi quando eu conheci a doutora Marta Helvas, né, a minha mentora Olha, também. doutora Marta Helves, a gente te espera aqui, hein? Com certeza. E ali eu percebi que existia sim uma forma de entender o cérebro para essa criança aprender. E onde eu entrei de cabeça, e até hoje, né, estudo com prazer, até você agora, né, Leonardo, Uhum. do encantamento que é o cérebro. É incrível mesmo. Tem uma coisa que você mencionou aí que é muito intrigante, né? O profissional da educação, até hoje, às vezes ele vê algo diferente na criança, mas ele tem um pouco de medo de se intrometer. Ele tem medo de se envolver. A gente sabe que o professor, ele não vai dar diagnóstico, né? Uhum. Mas ele tem medo de, às vezes, até relatar que tem algo diferente, algo acontecendo com aquela criança, né? Como você enxerga o papel do professor
justamente nessa fase de diagnóstico? Como você acha que o professor pode contribuir para isso? A participação do professor ela é fundamental, Uhum. porque é a primeira porta de acesso dessa criança na sociedade, independente da idade. Agora, cada vez mais cedo, né? Nós tivemos aí creches onde recebem bebês de 3 meses de vida, 4 meses de vida, e quem é responsável por observar esse desenvolvimento é o E tem professor. tudo a ver com aquilo que você falou da vivência, né? Exatamente. Então, o professor, ele é o primeiro contato fora do vínculo familiar. Uhum. Então, é ele é que a gente fala, quem está vendo de fora está vendo melhor. Então, quem vai ver esse de fora ver melhor é o professor. E por vezes há essa insegurança mesmo, Leonardo, de abordar a família para falar, porque às vezes a gente percebe uma questão tão atípica, um desenvolvimento tão atrasado, que a gente pensa, na verdade, a gente tenta ver a melhor forma de chegar até essa família sem assustá-los. Esse é o grande desafio de nós professores. Como falar para a família que tem algo ali fora do padrão, fora do esperado, sem causar um estranhamento, sem a família achar que é uma perseguição, sem a família achar que não quer cuidar do filho, não quer ensinar o filho, que é um descaso, que é uma exclusão. Esse hoje é o maior desafio de um professor, é a abordagem paterna, né, familiar, de um cuidador, para dizer as questões que estão deficitárias, né, estão atípicas. Verdade. Você acha que a escola, hoje, por conta dessas questões, você Uhum. acha que a escola ela tem um pouco em algumas situações, né? Mas posso dizer até que talvez na grande maioria das situações, ela tem vergonha de dizer que tem algo de errado com a criança? Eu não considero vergonha, eu Uhum. considero mesmo a questão invasiva, né, mas tem pai que chega pra gente e fala, quer se meter na minha vida, na minha família, eu já ouvi isso, Leonardo, e eu sei que muitos professores ouvem isso também. E tem a questão também das escolas privadas, né, que Uhum. temem perder aquele aluno, a gente sabe que tem a questão administrativa, financeira, e muitos pais realmente tiram, acham que a escola não sabe lidar, meu filho não é nada disso, estão vendo coisa demais, não é bem assim, troca de escola achando que vai resolver o problema. Então, eu vivo isso, né? Eu visito muitas escolas e os diretores falam, os gestores falam isso para mim, Stephanie, às vezes a gente fala para a família, logo em seguida a família tira, então a gente agora está pensando, montando estratégias de abordar, né, o pai, a mãe, para não perder esse aluno, até porque a gente também quer ajudar, não é só no sentido financeiro, é no sentido também de dar continuidade a um trabalho de inclusão. Né? Uhum. Mas tem sim, tem esse receio, né? Muitas escolas até não permitem que o próprio professor fale com essa família, né? Pede para guardar orientação pedagógica, o próprio gestor, para conduzir isso de uma Ainda forma acontece isso, né? mais técnica, né? Uhum. Mas hoje, um bom profissional, Leonardo, um bom médico, para fechar um diagnóstico, ele vai querer ouvir esse professor, ele vai querer ler um relato social dessa criança inserida dentro da escola. Um bom profissional vai solicitar esse tipo de olhar do professor. Sim. E aqui, colocando, eu coloquei até intencionalmente aqui a forma como eu falei, algo de errado com a criança, porque na verdade não tem nada de errado com a criança. Exato. Tem algo de errado como a criança está, a relação da criança com a aprendizagem, que pode ser mediada, né, que pode ser corrigida através de métodos de educação adequados para aquela criança, né? Então eu coloquei essa fala assim de forma intencional, Uhum. justamente porque muitos pais, eles têm ainda essa impressão, essa ideia, tem medo de correr atrás de um diagnóstico, de entender o que está acontecendo com o filho. E a gente escuta, aqui a gente escuta muito falar disso, né? Não tem nada de errado com Com o meu meu filho. filho, Mas exato. ninguém nunca disse que tem algo de errado com seu filho, né? Exatamente. É É, apenas uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de se relacionar. Assim como eu tenho as minhas, né, particularidades, você tem as suas. E assim, a criança no desenvolvimento, ela vai apresentar, né, questões únicas que sim, precisam ser levadas em conta. E eu também defendo, Leonardo, que nem tudo é transtorno. Apesar de trabalhar com inclusão, apesar de entender os transtornos e dificuldades escolares, nem tudo é transtorno. Então, a gente precisa ter sim. isso em pauta, a gente precisa ter conhecimento de não chegar falando, ai, olha, acho que aquele meu aluno ali tem o transtorno tal, Uhum. Não, talvez não seja um transtorno, porque criança precisa ser criança. E hoje a infância perdeu muito, a infância perdeu o lugar, né, de você deixar hoje seu filho solto num parquinho, numa pracinha. A gente sabe que as coisas estão muito difíceis, nós vivemos num mundo mais violento, com mais informação. Então, hoje a infância é outra realidade. E o meio familiar,
o meio social, a dinâmica familiar interfere diretamente no desenvolvimento dessa criança. E nem tudo é transtorno. Isso eu defendo que É. nem tudo é transtorno. Hoje, em alguns minutos de telefone, de smartphone, uma criança ela tem acesso a mais informação do que uma pessoa teria durante toda a sua vida na Idade Média, por exemplo, né? Exatamente. É muita informação, uma sobrecarga sensorial muito grande, né? Uhum, sim. É muita informação, mas pouca interpretação. Pouca Porque interpretação. não dá tempo do cérebro processar isso e interpretar. Exatamente. Então, recebe muito, 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 mas não devolve da mesma forma, porque nós não temos capacidade para tal. O nosso cérebro não foi preparado para leitura e para escrita. Uhum. Né? Isso foi uma evolução de nós humanos. Então, esse excesso de estímulo, ele acaba trazendo muitos prejuízos. E prejuízos esses que trazem mesmo inflamações no cérebro. Quando a Inflamações. gente fala de inflamação, é inflamação mesmo, é sobrecarga. E essa inflamação é a inflamação do estresse. E realmente a gente não dá conta. Então, por isso, cada vez que a gente, né, vê as notícias aí sobre Uhum. educação, o ranking de educação, cada vez menos a gente tem pessoas letradas com interpretação textual funcional. Porque o nosso cérebro não está tendo tempo de desenvolver essa área. Os parabéns aí a todas as mães. A gente tá no mês das mães. Stephanie, que também é mãe de um adolescente e uma criança linda. A gente tá no mês das mães, então feliz Dia das Mães. Obrigada. Então você como mãe, e com essa sua relação aí de parentalidade também com os seus filhos, você, isso além de ser mãe, né, também com a sua perspectiva profissional, você acha que o professor, o pai, ele tem um papel talvez até maior do que o professor, a gente poderia colocar assim, nessa construção desse desenvolvimento cognitivo da criança, nessas adaptações já em casa? Você acha que o pai ele tem também como eu posso dizer, esse papel, essa obrigação também com a criança? Uma vez que a gente escolhe ser pai, ser mãe, a gente tem essa missão. E é conosco, são com os pais que vem a base para um bom desenvolvimento cognitivo. Então, Uhum. a escola, ela é a segunda etapa. A primeira etapa é exatamente o que a família, o que esse pai, essa mãe oferece desde a vida uterina. Estímulos no útero, né? Agora eu vou dar meu exemplo como mãe, tanto na gestação do Davi, tanto na gestação do Arthur, eu colocava música clássicas, eu conversava com eles, eu já fazia uma interação social mesmo no útero, né? Porque é importante. A partir do 5º mês, 7º mês de gestação, a criança já tem ali os seus sentidos, né, em desenvolvimento, e ela já é capaz de ouvir, identificar a voz do pai, a voz da mãe. Então, é de extrema importância que essa saúde emocional aconteça desde o útero, né? Desde que ainda é um feto. E aí, vindo dessa criança, que é o maior bem que a gente recebe na vida, é necessário a cada dia, a cada momento, a cada troca de fralda, essa troca, esse contato visual, essa estimulação. Olha, tô pegando na sua mão, essa é a sua mão, esse é o seu pé. Mamãe tá passando a mão na barriga, já trazendo ali estimulação cognitiva. A gente está ensinando. E o ensinar, ele não precisa de papel e caneta. Ele precisa de vivência. E isso se perdeu muito, né, Leonardo? A família hoje, a gente trabalha muito, então a gente não tem tempo de qualidade com o nosso filho. Então, a realidade das famílias hoje acordou 6 da manhã, muito mal faz uma refeição em família de café da manhã, é para a creche dá o café, a creche dá o banho, porque nós precisamos trabalhar fora, uma carga horária muito maior do que eram dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a cada vez, né, a cada A gente ano cai que naquela passa... cilada de terceirização, né, da responsabilidade também, né? Isso, eu vejo também necessidade, não é Uhum. só o terceirizar porque quer. Sim, Eu vejo uma sim. necessidade de terceirização, mas infelizmente temos famílias Uhum. que terceirizam mesmo, porque não sabem atuar com o papel de pai e mãe. Sim. Independente da condição que essa criança tem, até mesmo atípica, toda criança ela precisa de uma referência. E essa referência ela vem da autoridade, ela vem da disciplina, ela vem de uma educação positiva. Porque a gente falar de educação positiva não é esperar que o professor seja bonzinho, é que o pai e a mãe sejam ativos nessa educação, eles sejam participativos, que eles sejam os exemplos a serem seguidos. Então, se eu sou uma pessoa tranquila,
eu vou passar isso pro meu filho. Se eu sou uma pessoa respeitosa, o meu filho vai ver a minha ação respeitosa com o outro e automaticamente eles são fruto do que vem, né? Fruto do exemplo. Então, esperar que o professor hoje dê conta de toda a educação de um cidadão, de um ser em construção, é impossível, porque isso tem que vir da família. Mas cada vez mais as famílias estão mais ausentes, né? Nós temos pais muito permissivos, e eu entendo um pouco dessa questão emocional, porque às vezes aquilo que nos falta, a gente não quer que falte para o outro, né? Principalmente para filho. Uhum. Então a gente pensa assim, dá para tampar o buraco. Eu fui muito censurada quando criança, então não vou censurar meu filho. Mas tudo tem que ter o equilíbrio. Criança precisa de limite, precisa de disciplina, e uma palavra mágica que eu queria até deixar aqui hoje é rotina. Nós necessitamos de rotina. Criança precisa de rotina. Então, hoje, isso se perde por conta dessa velocidade do mundo, né? Uhum. Vai para o trabalho, vem para a creche, né? Temos mães, ontem mesmo tinha uma mãe conversando comigo que não vai conseguir participar do Dia das Mães. Ela, a empresa não me liberou, é o dia de eu prestar conta na empresa e pela primeira vez eu não vou estar presente numa festa do Dia das Mães. Então, assim, o trabalho é priorizado. Uhum. Então, é essa hierarquia de vida que não pode mudar, né? Primeiro é a família, depois vem a educação e, por último, né, vem essas questões do lazer, do permissivo. Então, é essa hierarquia que não pode mudar para a questão do desenvolvimento saudável. E isso reflete um pouco, não, reflete pouco não, reflete muito no seu trabalho, também no método que você desenvolveu, né? Inclusive, pessoal, um dos livros que a Stephanie escreveu, que é o 5 Desafios que Todos os Pais Devem Enfrentar, ele é gratuito, a distribuição dele é totalmente gratuita, é um kit que a gente disponibiliza. Eu vou pedir para o nosso operador colocar o QR Code aqui em algum lugar na tela, que lá você vai conseguir acessar esse kit. E no kit tem, além do livro, tem um planner, que é justamente para você poder organizar melhor a sua rotina, né? E poder ter uma rotina de aprendizagem mais saudável, né? E mais eficaz também, né? Não somente, e isso não somente para o seu filho, você que é pai, ou você que é professor e está assistindo, você que é um estudante e está pensando em aplicar alguma coisa desse tipo na sua vida, ou nos seus alunos. É, é importante destacar que isso não é importante somente para a criança, não é somente para aquele pequeno, é importante para você também como adulto, né? Não tem idade. Não tem Rotina idade. não tem idade. Rotina não tem idade, exatamente. Exatamente. E sobre esse livro aí inclusive foi uma contribuição, né, para a UF, alguma coisa do tipo, né? Teve Sim, um sim. artigo Tivemos 2 submetido, né? artigos Olha submetidos, que legal, né, com artigo essa científico, temática, né? artigo científico. Quando a gente escolhe ser pai, ser mãe, a gente já tem por obrigação, Leonardo, fazer com que esse indivíduo, com esse novo ser, seja uma boa pessoa. Eu acho que esse é o maior desejo de todo pai e toda mãe, é que seu filho cresça como um bom caráter, como um homem de bem, como um homem de família. Esse é o grande legado da vida, essa é a continuação da vida. Uhum, E hoje em dia isso está sendo terceirizado. O pai e a mãe trabalham muito tempo fora, ou essa criança fica aos cuidados totalmente de uma creche, de um horário integral na instituição de ensino, ou tem terceirizado por uma babá, ou até um avô, uma avó cuidadora, né, dessa uhum, criança na primeira infância, e aí essa criança não vai ter esse vínculo. E esse vínculo ele acontece muito antes da inserção dessa criança na escola. A uhum, escola ela é um complemento, tanto que a idade, né, ideal para essa criança iniciar os estímulos cognitivos seriam os 4 anos de idade. uhum, Então, cada vez mais precocemente, as crianças estão entrando na unidade escolar devido à mudança que houve em toda a nossa sociedade. uhum, Mas essa estimulação, ela vem desde o útero, né? A mãe ali gestando, ela precisa fazer vínculo, ela precisa falar com esse bebê, ela precisa mostrar quem é ela. O bebê ele é capaz de identificar o som da mãe, o som do pai. Eu mesmo, nas minhas 2 gestações, eu fiz questão de colocar músicas mais calmas, de conversar muito com eles. Olha aqui a mamãe, falar um pouco de mim, o que que eu espero. Olha, eu espero de você isso, isso e isso. Eu falava mesmo, né? uhum, Assim, eu vim até nos primeiros cuidados, numa troca de fralda, olha, a mamãe tá limpando, aqui é o seu pezinho, aqui é a sua barriga. Isso já é cognição, isso já é aprendizado. E não uhum, precisa da escola. A uhum, aprendizagem ela não acontece só com papel e caneta, ela acontece na vivência, no estímulo diário, na estimulação que a gente concreta, o que a uhum, gente chama hoje, né, da pedagogia ativa. A criança é o indivíduo como protagonista das vivências para ganhar conhecimento. E essa uhum, pedagogia ativa, ela acontece
tempo todo. Por isso que tem toda aquela coisa de criar um ambiente lúdico para a criança, Favorável, exatamente, favorável. exatamente. Porque quanto mais inserida essa criança tá, se sentindo pertencente, acolhida e recebendo afeto, Leonardo, ali a receita está pronta para a gente ter ganho de aprendizagem independente da questão diagnóstica. Uhum. Todos nós seres, né, precisamos de vínculo e afeto. Então, se não tiver isso, o nosso cérebro ele não está recebendo o combustível necessário para a aprendizagem, que a base é Interessante. essa. Ainda falando um pouco sobre essa questão da escola, você me falou que você estudou no Rangel Pestana. Rangel Pestana é um colégio municipal, né? É um Inclusive, colégio né? estadual. Estadual, né? Isso, a minha formação foi no Instituto de Educação Rangel Pestana. Então você teve as duas experiências, né? A de estar aprendendo e ensinando em ambientes que muitas das vezes, não são favoráveis, né? Uhum, sim. A gente sabe da dificuldade do ensino Da questão público no econômica, Brasil, cultural, inclusive do sim. privado também, da Sim, sim. dificuldade quando se trata de jovens, crianças que precisam de alguma necessidade de aprendizagem específica, principalmente aquelas que são neuroatípicas, a gente sabe de toda essa dificuldade. Mas se você fosse colocar hoje assim, com a sua experiência, nessas escolas que a gente falou, esses professores que estão aí, o que você mais enxerga como o que mais falta nessas escolas, né? Principalmente nessas visitas que você ainda faz hoje de Uhum, acompanhamento sim. pedagógico, o que mais falta nessas escolas? Inclusive, é uma pergunta que me fazem muito, né? Aham, Por onde começar? O que que eu preciso ter nesse espaço para que ele seja favorável, me ajudem? E eu tenho muitos gestores, Leonardo, que têm essa preocupação. Então, se fosse hoje para mudar um cenário, né? Mudar assim, não, quero ter a minha escola mais inclusiva, eu quero conseguir fazer algo, né? Sair da uhum, zona de conforto, literalmente, zona de conforto, literalmente. O primeiro passo é essa escola montar uma sala de acolhimento, né? O que a gente chama também, num termo mais técnico, de volta calma, porque volta é o calma. ambiente propício para que essa criança ou esse adolescente tenha realmente uma volta calma. Então, esse Uhum. ambiente ele não pode ter muito estímulo, ele não pode ter cores muito vibrantes, ele Isso, precisa ser um ambiente de seria aconchego. tipo um espaço de regulação. Exatamente, um Entendi. espaço de regulação e que muitas escolas utilizam também, né, em contrapartida, como sala de recursos, porém a função é diferente. Quando a gente fala de uma sala de volta calma, de acolhimento, a gente está falando ali de diminuir os estímulos ambientais. Agora, quando a gente fala de uma sala de recurso, a gente está falando de um ambiente voltado para a estimulação com recursos pedagógicos individuais. Você tem essa impressão também de que acho que ainda falta um pouco dessa cultura de inclusão? Aqui, principalmente assim, no nosso cenário, falando de Rio de Janeiro, falando das grandes capitais, você acha que ainda, por mais que ainda, isso que a gente está vendo cenários que já são um pouco mais avançados, talvez até do que Uhum. cidades mais afastadas, interioranas, alguns lugares que não têm alguns privilégios de recurso, né? Você acha que ainda tem um pouco disso, dessa falta de cultura de inclusão? Total, ainda, É. né? Nós estamos assim caminhando, porém a passos muito curtos em prol de uma inclusão de verdade. A inclusão ela não é só o espaço físico, ela não é só um documento muito bem elaborado na instituição de ensino, porque a gente fala do PEI, né? O PEI é o grande aliado, mas também é o grande vilão dos docentes. Como que eu vou fazer? Eu fui numa escola, inclusive, que de 17 alunos da classe regular, 11 tem questões atípicas com laudo diagnóstico, ou seja, essa professora, ela precisa elaborar 11 P's. Isso é a verdade, a lei Nossa, é dita dessa muita forma. sobrecarga, É né? muita sobrecarga e a verdade é que isso fica muito bonito no papel, mas na prática, quando a gente usa a palavra inclusão, inclusão é aproximar, é trazer para perto, é fazer ser pertencente. E isso vai muito mais dessa conscientização e da cultura, né, como nós estamos falando, do que propriamente dito uma lei, uma legislação que vai trazer ali nortes de adaptação de currículo, de ambiente físico. Não é isso. Quando a gente fala de incluir, a gente está falando de fazer com que a educação ela seja acessível a todos dentro da sua necessidade. E Uhum, isso nós estamos muito longe, né? A uhum. verdade é que nem culpa é só dos professores, a culpa também é do nosso sistema educacional que está muito atrasado. Ele não houve reformulações para que o cenário educacional
traga uma metodologia mais eficaz. Então, assim, o método de alfabetização é esse e acabou. Não, não é esse e acabou. Eu preciso criar, eu preciso reinventar. As estruturas físicas das salas de aula são as mesmas da década de 50, 40. Nossa, é Então, muito quando você atraso. modifica, né, o ambiente, isso já causa estranheza. Ah, Uhum. essa semana a gente não vai mandar um deverzinho de casa, nós vamos pedir uma vivência familiar na feira. Ai, mas essa professora está inventando história, né? É exatamente esse relato que a gente tem. Então, falta exatamente esse compartilhamento de objetivos entre família, escola e aprendizagem, né? Então, falta muitos recursos e falta a conscientização de como fazer isso acontecer. Eu tenho a impressão, e de fato, né, os dados acho que contribuem um pouco para isso, comprovam um pouco disso, que de fato os diagnósticos de autismo aumentaram muito, né? Isso falando especificamente de autismo, né? O diagnóstico de autismo aumentou bastante nos últimos 5, 6 anos, mas você acha que ainda tem um pouco, falta um pouco dessa real mudança, essa real adaptação ainda no ambiente escolar? A gente já viu que teve algum progresso, Sim, mas né? não o Foi muito suficiente, importante, né, mas não o Leonardo? suficiente, né? Não é suficiente. Até porque precisa de conhecer. Conhecer, né? Eu falo, aprender para atender. Hoje eu uso esse lema, né? Eu preciso aprender para atender um paciente dentro de uma condição neuroatípica. Uhum. Então, hoje é necessário essa conscientização e nós estamos muito longe ainda de fazer acontecer. Como eu falei anteriormente, temos legislações, porém elas não são aplicadas, não são cumpridas. Tem o Parecer 50, que inclusive, né, você conheceu a doutora Flávia, que Sim. veio aí trazendo uma grande fala. Inclusive, um grande abraço aí para a doutora Flávia Marçal, que fez uma grande contribuição para a gente lá no nosso e-book, no nosso Instagram também, falando um pouquinho sobre PEI, né? Sim, a doutora Flávia, junto com uma equipe científica, veio trazendo um documento norteador para o atendimento desse aluno dentro do espectro autista. Então, o legado desse documento, Leonardo, é fazer com que o acesso, a permanência e a continuidade da vida acadêmica possa ser realidade na vida desses indivíduos. Infelizmente, né, apesar dele ter sido aprovado, esse documento teve alterações, inclusive alterações em termos científicos, na elaboração do PEI, tirando ali protocolos e elementos validados na construção desse documento, e infelizmente isso é uma grande perda, sabe, Uhum, para todos, porque é ali onde a gente tira a individualidade. uhum, Porque se você não aplica um documento validado cientificamente para o seu único aluno, porque somos diferentes, uhum. não tem como ser padronizado. Então, se a gente retira esse material onde a gente vai dar fé de que aquilo ali é necessário para este indivíduo, a gente está novamente trabalhando num todo. E se a gente trabalha num todo, a gente não alcança as individualidades. Então, infelizmente, esse documento foi alterado, né, retirando partes importantes dessa questão individualizada para cada portador de necessidade. Hoje, pelo que eu entendi, as leis elas são muito completas, né, de autismo São, no Brasil, né? são. Mas tem uma diferença entre o que de fato é uma lei e como ela é aplicada aqui, né? Exatamente. A gente precisa realmente de uma reformulação no sistema educacional. O nosso ranking mundial é Uhum, muito lá embaixo para toda a estrutura que o nosso país tem. uhum, E então, não se tem investimento suficiente na área da educação. Isso todo mundo sabe, né? Todo uhum. brasileiro sabe que não existe investimento na educação. Você, falando aí um pouco sobre autismo ainda, você acompanha muitas famílias desde a fase de entender o que está acontecendo, o diagnóstico, até o acompanhamento ali, né, cognitivo, e Uhum. tal, desenvolvimento cognitivo. E como é que você enxerga assim, qual seria a maior dor, né, das famílias durante essa fase? Porque já teve alguns momentos que eu ouvi você falar que você não romantiza o autismo, né? Exato. É. E como é que você enxerga assim que seria a maior dor para essa família nesses momentos? Primeiramente, é a forma como esse diagnóstico é dado para essa família. Uhum, Muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo do médico, do profissional, eles jogam como se fosse qualquer coisa. E não é uhum, qualquer coisa. A gente está falando de uma vida, né, Leonardo? A gente está falando ali de expectativas, nós estamos falando de idealizações. Nenhum pai, nenhuma mãe idealiza um filho com dificuldade. Nenhum pai, nenhuma mãe idealiza na gestação ter um filho com comprometimento, PCD, nenhum de nós, essa é a grande verdade. E quando a gente percebe que estamos inseridos, né, nessa esfera
que a gente chama de atípico, pais atípicos, tem que ter uma condução muito humanizada de que aquilo ali não é o fim do mundo, que a deficiência ou o transtorno não é um, um inibidor de aprendizado. Pelo contrário, a gente tem que buscar ali as orientações necessárias para entender, compreender a condição e fazer a estimulação e dar o suporte necessário. Uhum. Então, recebo mesmo muitas famílias assim desorientadas, mães já num quadro até depressivo, Leonardo, por conta Nossa. de como recebeu, né? Ah, seu filho é assim, acabou. Seu filho nunca vai pegar no lápis, seu filho nunca vai falar mamãe. Então você imagina como um pai, mãe, ouvir algo assim, é como se você estivesse dando um veredito de que seu filho não vai ter função na sociedade. Não é Uhum. isso. A gente sabe que o autismo ele tem as suas demandas, existem os suportes no autismo, suporte um, suporte 2, suporte 3, mas isso não impede de que essa pessoa, de que essa família tenha os seus momentos de ganhos, de amor, né? Então, isso é o maior prejuízo. E eu Uhum. recebo famílias, assim, que não sabem o que fazer. E eu busco trazer, né, a pauta do que é o autismo, de como se lida com o autismo. Faço realmente uma orientação a esses pais de como ser pais atípicos. Uhum. E isso é muito marcante para mim na trajetória, porque eu preciso, às vezes, desconstruir todo um cenário, né, que um médico ali colocou Uhum. de incapacidade, e aí a gente chama isso de capacitismo. E eu Uhum. preciso realmente trazer essa família, né, para a realidade de que tudo é possível Isso é um, quando se faz, né, a estimulação correta e precoce. isso é um ponto extremamente importante, né? Porque mesmo que o profissional, às vezes a gente pode ter um médico, um profissional capacitado, formado, mas que pode cair nessa cilada, pode cometer o erro de dar passar uma informação, dar um diagnóstico capacitista Uhum, para uma mãe, para um pai, né, que está começando, às vezes até mesmo um adulto, né, que tá se descobrindo autista também, né? exatamente. É, olha, no meio de tantas histórias assim que você viveu na sua vida, tem alguma? Eu sei que você não pode compartilhar diagnóstico, aquela coisa toda, Sim, mas tem alguma história que você pode compartilhar com a gente assim, fora da romantização? Uma história sim. real e que te marcou muito, marcou a tua carreira, que eu acho, talvez tenha sido até um ponto de virada na sua carreira, que tipo, caramba, eu tenho algum trabalho a ser feito, isso pode talvez mudar a vida de pessoas, Uhum. entendeu? Que você viu alguma coisa. Olha, que te espantou no começo, mas fez alguma diferença na vida de alguém, assim? Ó, com propriedade eu te digo que todas as famílias que até hoje, né, passaram pelo ensino incluir, Aham. independente, tendo diagnóstico ou não, são muito marcantes porque cada caso é um caso, eles realmente são únicos, Leonardo. Mas tem aqueles que movem, né, fazem um mover diferente. E uma família em si me marcou muito, porque era uma criança, né, de 2 anos, que estava num quadro de febre, foi para uma emergência médica, como qualquer pai e mãe de primeira viagem, né? A criança teve ali uma febre, tem que se buscar a emergência. E aí eles foram na emergência e essa criança não conseguia, né, ficar quietinha, muito agitada, chorando. Era uma criança que ainda não verbalizava também. E a pediatra, antes, né, mesmo de saber o que essa criança tinha por queixas, né, da família, já foi falando: Ah, mas você sabe que ele é autista, né? Cadê o diagnóstico? Esse menino é autista. E a família nunca nem ouviu falar assim dos critérios, dos sinais de autismo. E uma amiga, né, que falou: Olha, leva na Stephanie, a Stephanie vai saber explicar direitinho para vocês. Ah, porque eu não sei nem o que é autismo. E aí eu recebi essa família, um casal, eles vieram até o espaço, e aí conversamos sobre os sinais de autismo. E aí eles começaram: Não, mas ele faz isso, é verdade, ele faz isso. Aí eu fiz toda a orientação para essa família, para buscar o profissional adequado, um neuropediatra. Então, antes do diagnóstico final, Leonardo, acontecer na vida dele, os pais já estavam orientados. Então, não foi um baque receber o diagnóstico do autismo, porque eles vieram buscando conhecimento, eles vieram buscando orientação, e antes do diagnóstico final, que levou um tempinho para isso acontecer, né, até porque o médico buscou muito fechar um diagnóstico mais assertivo, eles já eram pais ativistas, inclusive até hoje são pais ativistas no autismo, participam de caminhada conosco, estão sempre buscando também assim, o que que vocês acham disso? O que que vocês acham daquilo? Nossa, que Então, são legal. pais extremamente informados acerca das necessidades do filho e que hoje ajudam outras famílias. Então, esse caso me marcou muito. E o segundo caso que me marcou muito e que é um dos motivadores de eu estar aqui e de isso tudo estar acontecendo, Leonardo,
é a família do Arthur, que esse eu posso até falar o nome, que eu sei que não vai ter nenhum problema, né? Não tem essa questão de sigilo, até porque a família do Arthur está comigo já há mais de 4 anos. Eu comecei atendendo o Arthur de forma domiciliar, o Arthur é um menino, e na época eu fui para alfabetização, e a mãe dele, a primeira coisa que falou quando me conheceu, eu acho que esse menino não vai alfabetizar, não, porque esse negócio de online não dá certo, vamos ver o que que se consegue. E o pai falando, ele não nem liga a Então, tela, porque foi foi na mais ou época. menos na pandemia? Foi na pandemia, Uhum. porque as escolas não conseguiam alcançar um Ah, aluno sim. típico, quanto mais os alunos atípicos. Então, Uhum. foi até ali onde a Ensino Incluir nasceu. A nossa Ensino Incluir Nossa, que nasceu em legal. meio à pandemia. E aí eu fui para casa do Arthur e o pai dele falou: ele só gosta dessas coisas de mapa, de planeta, e eu me apropriei dessas questões que o Arthur gosta. E em 3 meses o Arthur estava alfabetizado, em menos Nossa, de que 3 legal. meses, né? E assim, essa família me motiva muito. A Ensino Incluir virou física por muito empenho deles, né? Hoje a gente está aqui e eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Queria até fazer um agradecimento aqui, né? Aproveitar a oportunidade de agradecer a Alessandra e ao Douglas Nossa, muito pela emocionante. confiança no trabalho e por permitir que eu participe da vida do Arthur e ter o Arthur como um grande combustível na minha trajetória acadêmica. Muito obrigada. Um abraço aí pro Arthurzinho, pra Alessandra, pro Douglas. É muito importante ter vocês com a gente, viu? Sim. Então, que legal, porque isso daí mostra que tem algumas pessoas têm a ideia de que o cérebro autista, às vezes, ele é menos capacitado, alguma coisa, ou tem necessariamente um déficit. E a gente vê Uhum. que nem sempre é assim, né? Às vezes ele precisa de uma forma diferente de aprendizagem, né? Um conteúdo Exatamente. talvez adaptado, posso dizer assim, um conteúdo específico para ele, né? O autista, ele costuma ter, Leonardo, o hiperfoco. O hiperfoco é o interesse, né, além do esperado para algum assunto, objeto ou um conhecimento específico. Uhum. Quase todos têm esse hiperfoco. Alguns mantêm esse hiperfoco para a vida inteira, outros vão trocando, né, vão por momentos. Eu agora tenho hiperfoco nisso, daqui a pouco eu tenho naquilo. E esse hiperfoco, sabendo ser utilizado na didática, a gente consegue ganhos porque a gente está no interesse dele. O que a gente não pode fazer é usar como excesso de estimulação e reforçador, Uhum. mas usar isso como instrumento de personalização do ensino é fundamental. E porque a gente vai partir do interesse da criança, mas também a gente não pode sobrecarregar, né, de estimulação, de hiperfoco, porque daqui a pouco a gente vai perder esse interesse, Uhum. né? E a criança vai nem ter mais aquele hiperfoco. Então tem que ter muita cautela, mas se apropriar do uso do hiperfoco na construção do conhecimento. Você acha que, assim, a gente viu o caso aí, por exemplo, do Douglas e da Alessandra, Uhum. talvez para alguns pais é libertador chegar até o diagnóstico? Ter o diagnóstico, em alguns casos, é tipo, olha, porque eu vejo, assim, que muitos pais têm medo Uhum. de enfrentar aquele cenário, buscar um diagnóstico, né? A gente escuta falar, como eu falei aqui anteriormente, algumas vezes, alguns pais eles falam, não, não tem nada de errado com meu filho, né? Uhum. Sim. Não tem nada de errado com meu filho, mas de fato não tem nada de errado com seu filho, mas você precisa entender melhor ele, né? Exato. Então, em alguns casos, você acha que é libertador nesse sentido? Porque eu tenho a impressão de que é um pouco assim, pelo menos na nossa experiência aqui na unidade. A Uhum. gente vê muitos pais chegando aqui cheio de medo, aí a gente orienta eles, tal, eles vão até os profissionais Sim. que são capacitados para poder dar o diagnóstico, mas depois eles voltam assim, olha, agora eu entendo o que que é e vamos, Exato. vamos fazer acontecer, né? Exatamente. É libertador e eu costumo ilustrar com a Aham, seguinte frase, né? Todo mundo precisa chegar lá no metrô da Pavuna. Eu brinco assim. aham. Só que alguns vão fazer a Via Light, outros vão precisar ir lá pela Via Dutra. Ó, Cada um vai ter um quem, caminho para chegar lá. quem é da Baixada vai entender muito bem isso. Quem é de Nova Sim, mas Iguaçu, são principalmente. caminhos diferentes, porém com um objetivo em comum. Aham. Então, eu acho que, acho não, tenho certeza, quando a família sabe qual estrada percorrer, a gente facilita o processo. Uhum. E quando a gente fala exatamente essa palavra é libertador, é porque você consegue criar meios de alcançar, né, que essa criança, esse indivíduo seja o máximo produtivo e inserido
na vida social. É claro, Leonardo, que a gente tem que ter uma cautela também em não criar falsas esperanças. E isso eu sou muito transparente nas famílias que eu atendo, Uhum. porque eu não posso ser, né, uma profissional que eu estou vendo ali uma questão muito deficitária, uma questão de comprometimento neurológico, e eu chegar para essa família o tempo todo e falar: não, deixa comigo que eu resolvo. Não, eu não posso fazer isso, mas eu tenho que mostrar que existe potencial e que existe um caminho dentro de cada condição e que nada está perdido. Pelo contrário, a gente vai buscar aquilo que é de melhor para essa criança desenvolver e inserir o melhor possível de ganhos e autonomia de vida, porque é isso que a gente espera, né? Uhum. Então, a gente não pode também ser um profissional que vai chegar aqui e prometer mundos e fundos, e essa não é a expectativa dos, né? Que a gente vai criar uma expectativa nos pais que não vão acontecer agora. E tudo é a longo prazo. Quando a gente fala de desenvolvimento, de estimulação e aprendizado, algumas acontecem agora, mas outras nós vamos ver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque é um trabalho de continuação, é Continuação. contínuo. Você, assim, fala muito sobre essa triangulação, né, que você falou, né? Pai, escola, a criança. E aí, é, a gente vê uma dificuldade muito grande de pais de conseguirem tempo, um tempo de qualidade, um tempo para poder estabelecer essa conexão com os filhos, igual a gente falou anteriormente, né? É, acho que, não sei, mas talvez, qual seria o ponto mais importante ali? Qual seria o que os pais talvez precisassem ficar mais atentos para poder desenvolver um ambiente de aprendizagem mais favorável para o filho? Seria talvez a rotina? Não Com sei. certeza, a palavra mágica é rotina. Toda Uhum. criança em desenvolvimento, ela precisa ter, né, a disciplina, o limite. Não é você ser autoritarista, é você mostrar para o seu filho que você é autoridade, que Uhum. você é o cuidador, que você é o provedor. E a Uhum. criança, ela precisa ter essa referência mesmo. Sim. Então, às vezes, o pai é um pouco mais rígido, a mãe é um pouco mais tranquila, então um cobra mais, um cobra menos, e esse equilíbrio ele é fundamental. Mas não Uhum. adianta a gente ter o equilíbrio sem ter a rotina. O Uhum. estabelecimento de rotina, ele é fundamental para qualquer indivíduo, inclusive nós adultos. Porque Adultos, quando né, a para gente segue uma aprendizagem. rotina, né, não estou dizendo a gente ficar rígido naquela rotina, tem que ser isso até o fim e acabou. Não, mas a gente tem ali uma organização, e a organização é uma função executiva. Então a Uhum. gente precisa estar estimulando isso e mostrar para essa criança que existe um cronograma a ser cumprido, nem que Uhum. seja o acordar e escovar os dentes, assim como fazer a tarefa de casa no horário tal, dormir tal, porque a rotina, ela facilita. Eu digo também que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso. Uhum. Ele gosta de tudo Pelo caminho mais mais curtinho ali. facilitado, exatamente, para ele poder não ser tão exigido. Uhum. Então, quando a gente estabelece uma rotina, uma antecipação, o nosso cérebro já fica, né, naquela questão de hábito, que o cérebro ama hábito, e ele não precisa se preocupar com muitas coisas. Aí sobra tempo para aprender, sobra tempo para motivar, e aí a gente consegue ter uma atenção mais sustentada. Nossa, que legal. Um dos pilares, que inclusive do seu método, pelo que eu pude observar, é sobre essa instrução parental, né? É a participação do pai ali no ambiente escolar. Todo o processo. E aí eu achei legal que você teve aquela iniciativa lá de criar alguma coisa que pudesse dar suporte para os pais. Inclusive, pessoal, eu vou reforçar aqui com vocês. Nesse nosso kit da Inclutim, além desse livro que tem os 5 desafios que todos os pais devem enfrentar, a gente tem um plannerzinho que é totalmente gratuito. Vocês podem fazer o download lá, baixar, utilizar no seu dispositivo eletrônico ou então imprimir na sua casa. E esse planner ele te ajuda a manter uma organização, uma rotina mais organizada, inclusive até mesmo em emoções, porque emoções também é uma parte muito importante da aprendizagem, né? Então você consegue se organizar, se estruturar melhor, e não só você pai para o seu filho, você pai mesmo, você como pessoa, você que está acompanhando a gente que também não é pai, você que é um estudante, você é uma pessoa só interessada no assunto, se organizar é importante. Esse planner é para todo mundo, ele é gratuito, tá no QR Code aqui, é só você apontar o seu celular que você consegue acessar a página. E aí, falando sobre ainda sobre essa questão, essa estruturação da rotina.
para a criança, ela impacta inclusive até em saúde, né, da criança. A gente fugindo um pouquinho assim do tema educação, mas assim, ela impacta para um ambiente saudável mesmo para a criança como um todo, né? Hoje em dia a gente Com tem. certeza, porque tem uma organização, né, Leonardo? Uhum. Então, esse ambiente ele se torna mais tranquilo naquilo que se espera do que vai acontecer. Agora, falando de visão de futuro, né? Como você imagina esse cenário de educação daqui a uns 10 anos? Porque você viu que em 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos de história, muita coisa mudou, né? Sim. Quais são suas expectativas? São positivas para o nosso futuro da educação, para o Brasil? Você acha que são? Se tivermos muitas, incluir, e muitos movimentos como esse de hoje, nós teremos muito progresso. Mas a verdade é que ainda falta muito a se Aham. fazer. Então, eu acredito que esse cenário da educação, daqui a 10 anos, se começar um movimento ontem, Uhum. a gente tem muito a ganhar, mas no momento, assim, o cenário ele não é de muitas expectativas. Eu não crio muitas expectativas, porque a nossa base, que deveria ser, né, uma reformulação de todo o sistema, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, o que me deixa hoje com um futuro assim mais esperançoso é saber que essa semente que a gente está plantando aqui hoje vai trazer conscientização para muitas famílias, e essas famílias vão cobrar os seus direitos, essas famílias vão cobrar de que essa criança, seja ela quem for, ela precisa estar inserida num cenário social, numa escola regular, né? E isso me motiva, mostrar que hoje eu e você aqui podemos plantar essa semente de um futuro mais consciente de que somos diferentes, Muito bonito. neurodivergentes, Nossa, né? linda essa mensagem, Mas gente. é Mas é verdade, verdade mesmo. tá? Agora, falando sobre incluir, é incluir ensino personalizado. Por que ensino personalizado? O ensino personalizado ali, porque muita gente tem em mente, para ser bem sincero, até eu, alguns anos atrás, eu tinha em mente que, assim, o ensino é uma coisa não tão modular, assim, é uma coisa meio que estática ali, ensino é ensino. E aí a gente Uhum. aprende ali, então, porque é um ensino personalizado. Qual é a importância de personalizar para um aluno, por exemplo, no espectro autista? Isso a gente está falando assim, de uma forma geral, tá, gente? Isso Sim. aqui não é nem o merchan da ensino incluir de fato. Qual a importância desse ensino personalizado? Qual a importância de personalizar ensino no Sim, Brasil? muitos até perguntam, Uhum, Leonardo, se nós somos escola, se nós somos explicadores, porque quando a gente usa o termo ensino, uhum, remete-se de que a gente está promovendo ali o ensino de conteúdos, que é esse estático que você meio que quis dizer. uhum, Quando a gente fala em ensino personalizado, a gente está querendo que seja acessível a todos. Quando a gente fala de ensino, a gente está falando de promover conhecimento e aprendizado. E quando a gente fala de personalizado, é porque é para cada um. Eu vou personalizar para você, vou personalizar para mim, e fazer com que essa personalização torne individual e busque o potencial máximo desse indivíduo. E para isso, a gente conta com estudo, com metodologias científicas e principalmente tendo como base a neurociência. É muito interessante, porque nem toda criança vai ter, então, um acesso ao mesmo conteúdo da mesma forma, né? Não, eles É são isso que é o totalmente diferentes. que muda. Só conhecendo agora ensino incluir, né? Porque às vezes a gente tem ali um planejamento para usar, vamos dizer, essa caneca hoje. Mas Uhum. eu não vou usar ela do mesmo jeito para você, assim como eu não vou usar para mim, assim como eu não vou usar para o seu operador, vai ser individualizado. Para você vai ser de uma forma, para mim vai ser de outra. Isso é personalizar. Muito interessante. Pessoal, hoje a gente começou falando sobre trajetória, sobre neurociência, né? Sobre o cenário de educação no Brasil e no final das contas a gente acabou falando muito sobre humanidade, né? Sim. Então, esse daqui é o recado que a gente deixa para vocês. Se de alguma forma isso tocou você, pôde te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, ou que você talvez tenha entendido que alguém que do seu meio possa ser alcançado com essa mensagem, a gente pede que você compartilhe, envie para essa pessoa, tá? A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você estiver acessando, a gente vai deixar as informações sobre as nossas redes sociais, que lá no Instagram é @ensino incluir, e o da Stephanie, o É o Instagram pessoal. Stephanies com S. Isso. Então você pode seguir a Stephanie, seguir Ensino Incluir. A gente toda semana dissemina informação muito importante do universo da educação, do universo da inclusão,
aqui no Brasil e no mundo. Então lá você pode acompanhar a gente, acompanhar as novidades da nossa unidade também. A gente fica por aqui, a gente se despede de vocês. E um grande abraço, um forte abraço. E é isso aí, ensino incluir, cultivando raízes de um futuro mais inclusivo. Até Tchau, a tchau, até próxima. mais.